Olá! Todos nós já passamos aquele estresse, ou muitos de nós já passamos por aquele estresse de ter que encontrar um documento para ontem e aí já dá aquele calafrio porque a gente não sabe onde está, às vezes a gente não consegue encontrar e se conseguimos encontrar passa por um bom estresse até chegar a esse documento. Então, é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre organização de documentos. Eu sou Beth Liperti, Personal Organizer, e falo aqui do nosso canal Navio de Leveza. Para mim também sempre foi muito desafiador lidar com os papéis. Hoje ainda é um pouco, mas já foi pior. Mas eu sei da necessidade de ter todo esse material organizado justamente por ter passado por essa situação de não encontrar um documento no momento em que eu precisava. Para organizar os documentos, também nós precisamos fazer descartes, precisamos também guardar por semelhanças, mas existe um conhecimento que precisamos ter antes de começar a descartar os documentos. E esse conhecimento é de que existe um prazo legalmente estabelecido, para que guardemos esses documentos. E se a gente descartar o documento antes desse prazo, nós podemos ter problema. O prazo legal é muito semelhante para a maioria dos papéis. O que difere são algumas peculiaridades entre eles. Por exemplo, conta de luz, água, telefone, TV a cabo. Contas desse tipo, elas devem ser guardadas por 5 anos. Mas existe uma lei federal que essas empresas devem entregar regularmente, uma vez por ano, uma declaração de quitação. Com essa declaração que vem na própria conta, eu tenho aqui anotado, não dá para ler, mas eu coloquei aqui. Na própria conta vem quitando as contas anteriores. Então, quando chega a essa conta, já dá para jogar as contas anteriores fora, sem nenhum prejuízo. O imposto de renda, o IPTU, o IPVA, eles têm que ser guardados também por 5 anos. Guardamos os documentos mesmo. Plano de saúde, convênios médicos também 5 anos. Condomínios também por 5 anos. E no condomínio podemos também pedir de tempos em tempos uma carta de quitação. Eu fiz uma pesquisa, não senti muita firmeza que essa carta de quitação é um documento legal. Então, eu acho que é importante tomar um certo cuidado aí, fazer uma pesquisa mais profunda a respeito. As notas fiscais dos produtos que compramos, elas devem ser guardadas pela vida útil do aparelho ou do produto, né? E existem alguns documentos que precisam ser guardados, como os documentos escritura de casa, documentos de INSS por toda a vida. Se nós fôssemos guardar todos esses documentos da forma como é pedido, nós teríamos que ter um espaço muito grande. Por isso é importante se atentar a esses prazos, né? E as possibilidades da gente não precisar ter muito papel. As empresas têm nos incentivado a consumir menos papel, a receber as contas por e-mail, e é uma forma de não termos tantos papéis guardados. Eu tenho feito isso com algumas das minhas contas, eu já recebo por e-mail. Se eu recebo por e-mail, como é que eu vou pagar isso? Existem formas da gente pagar também, até sem precisar ir ao banco. Eu, por exemplo, tenho algumas contas em débito automático, e aí eu fico atenta tanto ao e-mail para ver se a conta está vindo direitinho, se a cobrança está vindo certa. Fico atenta também ao dia da cobrança, eu estabeleço dias de cobrança das minhas contas nos primeiros dias do mês para eu não me perder. Concentro todas as contas em poucos dias. Fica mais fácil de eu controlar essas contas. E existem algumas contas que eu não consigo colocar em débito automático, como o plano de saúde, o condomínio. Essas contas eu tenho colocado no débito direto autorizado.
Como o próprio nome diz, eu tenho que aderir a esse DDA e, como o próprio nome diz, eu preciso autorizar que a conta seja paga. Ela não será paga se eu não autorizar ali na data do vencimento. E os meus comprovantes ficam aí no banco, eu posso até puxar para o meu e-mail, enviar do banco para o e-mail e fazer uma pastinha ali e guardar com todos esses comprovantes. Eu pouco pago conta no caixa eletrônico ou mesmo no caixa. Quando a gente paga, este papelzinho amarelo aqui, o que eu quero mostrar é que com o passar do tempo, a letra paga. E aí a gente perde o comprovante. O ideal, isso é uma dica, né? É xerocar esse documento quando você pagar e guardar os xerox não apagam. Uma outra coisa que eu faço também é quando eu, porventura, eu preciso pagar uma conta aqui, eu pago já direto pela internet, eu escrevo que eu paguei, a data e o banco, porque às vezes a gente pode, nesse período aí, deixar de ter conta naquele banco ou qualquer coisa assim, então é importante que a gente saiba qual foi o banco que a gente pagou. Feito isso, nós vamos para o descarte propriamente dito. Para descartar, são essas contas que a gente não precisa guardar, eu já falei a respeito, e o que a gente precisa saber no descarte é que não dá para ir jogando os documentos assim. Eu acho bem importante que a gente pique a parte em que vem todos os dados da gente. Uma conta de luz mesmo, ela vem com CPF, às vezes CNPJ, o nome completo, o endereço, então é importante cortar esses dados. Sei de pessoas que colocam na água, que colocam cândida ali na água para apagar, a melhor forma que você conseguir. Eu costumo picar e, como eu disse, eu estou reduzindo essa quantidade de documentos aqui em casa justamente por isso. Após o descarte, nós vamos categorizar esses documentos. Para categorizar, eu utilizo pastas assim, identifico a pasta, essa aqui é uma pasta do apartamento em que eu moro, e aqui dentro eu coloco, olha, subpastas, eu uso essas pastinhas em L, eu utilizo uma para o condomínio, para colocar conta de água, conta de luz, como eu tenho poucos papéis, para conta de água, luz, TV a cabo, eu utilizo uma pastinha só, já dá para guardar. O IPTU eu utilizo uma outra, né? E aqui os documentos do apartamento mesmo. Tenho aqui essas para alguns documentos que são alguns recibos. Aqui são de aparelhos que eu tenho, são as notas fiscais e os manuais. Aqui são documentos de saúde. Aqui eu guardo alguns recibos, se for o caso. Eu tenho, por exemplo, aqui um convênio que eu deixei, eu guardei a documentação de saída daquele convênio, de entrada do outro. Tenho aqui exames e algo que eu tenho feito agora, ultimamente, escaneado os exames de sangue, os últimos exames e guardado. Eu estou aprendendo isso também. Não tenho muita intimidade com o computador, mas eu tenho a intenção de reduzir esses papéis aqui também. Aqui é de um outro apartamento, da mesma forma que aquele, eu guardo por subpastas. Esse aqui eu criei uma pastinha de nutrição para eu me lembrar das últimas orientações. Aqui eu tenho os documentos pessoais, onde eu guardo passaporte, título de eleitor, vários documentos que eu não utilizo muito, às vezes nem durante o ano, mas que eu vou precisar em algum momento. E aqui eu guardo o imposto de renda. Eu guardo os últimos 5 anos e esses aqui são os recibos que eu vou utilizar no próximo. Eu já vou colocando aqui, para que, na verdade eu coloco dentro do saquinho, deixei solto só para mostrar que eles estão aqui. Eu vou colocando aqui e na próxima declaração que eu for fazer eu já tenho os documentos todos ali, é só colocar os demais, que eu espero até as empresas liberarem. Identificar essas pastas é bem importante, as subpastas também. E eu quero mostrar aqui que eu tenho essa caixinha que eu deixo ali num
uma prateleira mais baixa, onde eu coloco o cartão do convênio, a minha identidade, o cartão de metrô, ônibus, o cartão de banco e a carteirinha de vacina. Esses são os documentos que eu uso com muita frequência, então eu deixo ali. E uso também essa pastinha, onde eu coloco pedidos de exame recentes, que eu vou usar para marcar exames, e deixo ali também à mão para quando eu precisar. Sempre eu deixo os pedidos recentes aqui, assim eu não preciso vir aqui procurar esses documentos que eu uso com mais frequência. O primeiro momento, a primeira vez em que a gente vai fazer esses descartes e essas organizações por semelhança é o mais difícil. Após isso feito, a gente tem que fazer a manutenção, que é pegar um recibo que precisa ser guardado, colocar no lugar. Essas subpastas, os recibos devem ser guardados dentro, porque de nada adianta ter subpastas e ir colocando tudo em cima. Se fizer isso, não precisa nem fazer uma organização ano a ano. Feita essa primeira, só fazer a manutenção e está tudo certo. Porque dessa forma os documentos ficam acessíveis, não vamos ter mais aquele estresse. E o que é mais importante, a gente economiza também tempo ao se organizar para fazer os pagamentos dessa forma, receber por e-mail, pagar pelo banco, a gente deixa de ir ao banco e é uma economia de tempo. E ao mesmo tempo a gente também contribui com a natureza. Nós estamos aí numa crise hídrica, crise de energia. Ter menos papel, jogar menos papel fora, é uma forma muito positiva da gente contribuir também com o meio ambiente e contribuir positivamente para que essa crise vá embora, além de outros cuidados que a gente pode ter. Então, o que eu tinha para falar hoje sobre organização de documentos é isso. Se você gostou, deixe um joinha. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, também será muito bem-vinda, pode deixar aqui. Eu agradeço muito a sua visita ao nosso canal. Te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!